Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos os irmãos e irmãs. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Muito bem, nesse vídeo que eu gostaria que você compartilhasse, você também se inscrevesse aí no nosso canal, eu quero falar mais uma vez a respeito do PRB, do Marcos Pereira, o ministro Marcos Pereira, ministro do governo Temer, já citado três vezes em delações premiadas por receber propinas. Ele foi citado pelo Marcelo Odebrecht, ele foi citado pelo Saud, da JBS, né? Foi citado também pelo Joesley Batista, dono da JBS, por receber propinas. O bispo Marcos Pereira, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, colocado na presidência do PRB pelo Bispo Macedo. E eu recebi um relato e também recebi um vídeo do Datena, né? O vídeo me mandaram que o Datena estava fazendo o programa dele e ele então falou a respeito dessa situação. E a mensagem que eu recebi foi de uma outra pessoa que diz assim, olha só o que diz. Bispo, ouvi agora há pouco, 23/5/2016, o apresentador e jornalista da Atena da Band falar sobre o bispo e ministro Marcos Pereira. Nervoso, como sempre, com os políticos ladrões e com as negociações e falcatruas que estão acontecendo, comentou no Brasil Urgente sobre o assunto que cerca o ministro Marcos Pereira do PRB, que está sendo investigado por ter supostamente recebido uma doação de pelo menos 6 milhões de reais. 6 milhões de reais foi a negociata só com a JBS, com o Joesley, porque teve também com Marcelo Odebrecht. E vai vir também mais aí na delação da Andrade Gutierrez. O comentário foi do tipo, ninguém fala o nome dele, quanto mais falam desse assunto, só falam PRB, por quê? O PRB é braço da Igreja Universal. Por que as pessoas não falam isto? A Igreja Universal não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, povo. O povo não tem nada a ver com isso. Parece que tem medo de falar. Eu não tenho medo. Eu trabalhei lá e saí. Saí e paguei o que devia. Não tenho qualquer problema. Não devo nada. Com relação ao motivo da investigação, ele disse, o Datena disse, com certeza o Bispo Macedo não concorda com tudo isso. Não. Porém, chamou um intervalo comercial, pois precisava chamar. São patrocinadores que pagam as contas. E disse, o engraçado é que tem gente que vende para si mesmo. Você já ouviu maior lavagem de dinheiro do que esta vender espaço para ele mesmo? E sem intervalos comerciais, vão levando e vão levando. Assim, até eu faço televisão. Então ele dá as costas, porque quem não investiga esse monte de coisas que tem que investigar aí? Por que não investigam esse monte de coisas que tem que investigar aí? Para um bom entendedor, poucas palavras bastam.
sua página é muito mais vista do que eles pensam. Muito bem, deixa eu tentar aqui explicar primeiro o que acontece. Bom, o PRB, ele é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus. O Bispo Macedo é o mentor de tudo isso. Porque esse é o plano de poder do Bispo Macedo. Ter políticos para que esses políticos influenciem nas decisões do governo, que favoreçam as suas empresas, a Record, os seus meios de comunicação, e também eles consigam propinas para o Bispo Macedo. Essa é a grande verdade. E por que muitos não falam? Por que muitos parecem ter medo realmente de falar? Porque ninguém sabe o que esse pessoal é capaz. Ou melhor, sabem o que esse pessoal é capaz. O Bispo Macedo usa a Record para amedrontar políticos, para acharcar políticos, ou até mesmo promotores, juízes, para influenciar nas decisões dessas pessoas. Então ele usa a Record para isso. E usa os políticos para esses políticos terem as concessões da Record renovada e de outras emissoras que fazem parte da rede Record. Além do mais, o que o Bispo Macedo percebeu? Ele percebeu que existem outras emissoras, como o Silvio Santos, por exemplo, o SBT, mas ele já fez uma parceria com o Silvio Santos. Então, o Silvio Santos não fala nada da Igreja Universal do Reino de Deus, pelo contrário. Numa certa altura, a igreja tinha programa de televisão na Band, tinha programa também na Rede TV, a Rede TV, na CNT. Então, esses programas, na verdade, nessas emissoras que a igreja paga, serve no fundo, para calar a boca dessas emissoras. Porque se essas emissoras falarem alguma coisa contra a igreja, o Bispo Macedo manda dizer o seguinte: olha, nós vamos tirar o programa daí e vocês vão perder. Você já viu numa entrevista o dono da rede TV, que também é parceiro, também é sócio do Bispo Macedo, aliás, os três são sócios, Bispo Macedo, Silvio Santos e o Marcelo, não é isso? Ele já falou que se ele não vender o programa para a igreja, a Rede TV quebra. Quebra. Então, como é que o Bispo Macedo mantém tudo isso? Ele mantém com a Fogueira Santa. Eu já falei para vocês. A Fogueira Santa de Israel, que é feita de duas vezes por ano, vai ter agora, ela serve justamente para isso. Ela serve para injetar dinheiro na Record. Por isso que o Datena aqui está falando, por isso que ele falou. Eu não vi essa parte, eu tenho aqui um vídeo, mas o vídeo está só uma parte, que eu vou colocar para você. Mas na parte que a pessoa que me mandou a mensagem, quando ele diz assim, existem pessoas que vendem horários para eles mesmos. Ou seja, ele está querendo dizer exatamente isso. Que a igreja, que é fundada pelo Bispo Macedo, que o Bispo Macedo fundou a instituição, a Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo, que é o mentor da igreja, ele pega quase 600 milhões de reais por ano e coloca na Record, que ele mesmo é o dono. Então ele não precisa de comercial, ou se precisa, precisa de pouco. Mas na verdade o que mantém é a igreja. O que mantém a Record é a igreja. É a igreja. E aí
o Bispo Macedo mantém o seu plano de poder. E interessante que o Brasil chegou numa situação que os crimes são cometidos às claras e ninguém faz absolutamente nada. A impunidade é muito grande. Aí você vai dizer assim, não, mas tem aí agora alguns ex-governadores, governadores, senadores sendo presos. Mas veja se ficam muito tempo na cadeia. Vejam se ficam muito tempo. São logo soltos, pagam multas irrisórias. E quando ficam? E quando ficam? Então, o plano de poder do Bispo Macedo passa por aí, dominar a política e os meios de comunicação. Então, vamos ouvir aqui a parte que eu tenho do vídeo em que o Datena fala sobre essa situação. Vamos ouvir aqui. Durante uma conta com a igreja, eu paguei boa parte daquelas cadeiras do Templo de Salomão lá, entendeu? Porque eu devia, eu paguei, nada contra. Mas uma coisa que ninguém fala. Os caras têm medo de falar da Igreja Universal do Reino de Deus. Não tem medo. Pra quê? Por que tem medo? O fiel não tem culpa nenhuma. Se alguém faz bandalheira usando o nome da igreja, é um cara que pague. Porque a maioria de gente de bem, de fiéis, de bem, e nos momentos em que eu estive lá na Rede Record de televisão, eu fui muito bem tratado até o momento que eu achei que eu não fosse bem tratado. Peguei a minha mala, dei no pé, e como eu tinha um contrato a cumprir, eu paguei o que devia. Mas eu não tenho medo nenhum da Igreja Universal do Reino de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Se alguém tem que ter medo, acho que são eles, porque eu sou meio doido. Doido e virado. Se vier começar a abrir a boca aqui, eu abro a boca e pronto, acabou. Mas eu estou ouvindo falar toda hora, viu, Chilene? Olha, porque o PRB, o Marcos Pereira, é ministro da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, o fiel da igreja tem alguma coisa a ver com isso? Evidente que não. E aí não adianta esses pastores começarem a falar assim, o Datena está encapetado uma ova. Se o cara deve aí, ele tem que ir para cadeia, de igreja, qualquer igreja que for, de igreja católica, qualquer igreja que for. Se o cara for ladrão, tem que ir para cadeia. Ele tem que investigar. Esse ministro como investiga-se os outros. Esse cara é um homem forte lá do tal de PRB. Então, Chinarinho, que a gente tá falando mesmo? Muito bem. Então esse foi o vídeo, a parte que eu tenho. Então, o ministro Marcos Pereira é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. O PRB é braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. E a mídia não fala isso. A mídia não fala isso. O Datena falou essa vez. Agora, você não vê isso sendo falado nos jornais. Na Record você não vai ver mesmo. Na Record você não vai ver mesmo. Nem o Bispo Macedo ele fala. Cadê o Bispo Macedo, que prega tanto seriedade, que já falou várias vezes que quando um bispo comete alguma coisa errada, faz alguma coisa errada, ele é logo cortado, mandado embora. Cadê, né, o discurso de moralidade? Marcos Pereira, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, ministro do governo Temer, envolvido na corrupção da Lava Jato, citado por três delatores da Lava Jato, por receber propinas, dinheiro. E vai chegar uma hora, bispo Marcos Pereira, que você vai ter que falar aonde está esse dinheiro, para onde foi esse dinheiro. Você ficou com dinheiro para você? Você colocou na campanha do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro? Você entregou esse dinheiro ao Clodomir, ao Romualdo, ao Bispo Macedo? O que você fez com o dinheiro? Porque você recebeu. Você recebeu. E essas delações, elas já foram homologadas pelo Ministério Público, pela Justiça, e você vai ter que prestar contas. E nós vamos estar aqui, porque nós não temos nenhum medo de falar que o PRB
o bispo Marcos Pereira, citado na Lava Jato, pertencem à Igreja Universal do Reino de Deus. Se você gostou do vídeo, você compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê aí o seu ok e vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.